linking consonant sounds to vowel sounds. A gente chama isso muito na aula de linking. A gente conversa sobre os linkings. Quando eu vou linkar o final de uma palavra com o início da outra e vou transformar isso em uma sílaba. It's a big opportunity. It's a big opportunity. It's a big opportunity. So, big opportunity, big opportunity, big opportunity. Vira uma palavra só. Big opportunity. It's a big opportunity. It's a big opportunity. Fica fácil, né? Soa tudo junto, ó. It's a big opportunity. Para essas coisas funcionarem bem, vocês têm que, lembram disso, não tenta ler a palavra, não tenta juntar. Se vocês forem tentar juntar, vocês vão ficar aqui, ó, não. Som, pensem no som. Big opportunity, big opportunity. It's a big opportunity. I woke up at 7. Então, a gente falou que a gente vai linkar consoante, som de consoante, com som de vogal. Mas aqui eu tenho duas vogais. Mas lembra que esse E do woke, não é pronunciado. Eu já pronuncio ele sem o E, woke up. Então é só juntar. E aqui vai ficar, então não vou separar. Woke up. I woke up at 7. I woke up, não. I woke up at 7. I woke up at 7. Woke up. I woke up at 7. I'm in love with the shape of you. Aqui nós temos outros links também, como I'm in. Eu não vou falar I'm in. I'm in. I'm in love. I'm in love with the shape of. Vamos analisar só essa aqui, ó. Mesmo caso, ó. O E final, shape of, eu vou tirar. Tira o E, junta o of e vai ficar assim, ó. Shape of. Shape of. A pronúncia aqui é pronúncia de V. Shape of. Shape of. E aqui também eu vou juntar, ó. Shape of you. Shape of you. Shape of you. So, I'm in love with the shape of you. A gente sempre diz assim, que quando a gente está ouvindo uma outra língua, a gente só ouve um monte de barulho e a gente não sabe onde uma coisa começa e a outra termina. Porque justamente é isso, veja, eu estou falando português com vocês e eu não fico parando. Eu vou conectando uma coisa na outra. Só que o nosso ouvido ele está tão acostumado com isso que a gente entende. E é isso que eu quero falar. A gente vai entender em inglês também. Então a gente não precisa ficar com medo de, eu tenho que separar, porque se eu não separar a pessoa não vai entender. Vai entender sim. E nós também vamos entender. Quando a gente começar a pensar em todo o contexto total e não apenas em palavrinhas. Então aqui, ó. Shout out to my ex. Shout out. Então, aqui eu tenho um T e depois do T eu tenho o T e que é uma consoante, e o O, que é uma vogal. Então, eu vou juntar. Então, aqui, ó, shout out. E ainda nós temos o caso de que o T, como ele ficou entre duas vogais, ele vai ter esse som de shout out. So, shout out to, e aqui mais um caso, ó. Esses dois T's aqui, lembra do caso anterior, da omissão? Esse T vai sumir, então eu vou falar o quê? Shout out to my ex. Shout out to my ex.